Tudo bom, meus amigos do segundo ano? Como é que nós estamos? Conforme foi colocado no grupo de vocês do WhatsApp, esta semana nós iríamos trabalhar Immanuel Kant, a teoria do conhecimento de Immanuel Kant, não é? Veja que a gente passou pelos racionalistas do Renascimento, chegamos aos empiristas do século XVII e do século XVIII, só para a gente lembrar, não é? Bacon, Descartes, não é isso? Leibniz, Spinoza, David Hume, Berkeley, não é isso? Falamos sobre os iluministas e a importância do pensamento iluminista e já demos um toque sobre filosofia política, que é o que a gente vai ver depois, e a gente fecha agora com Kant, não é isso? Antes de entrarmos no século XIX. Aí eu pedi para vocês verem, não é, o capítulo 12 do livro. Capítulo 12. A filosofia de Kant. No meu livro é a página 214. Mas, como a página pode variar de edição para edição, o importante é que seja o capítulo 12, a filosofia de Kant. Muito bem, como sempre eu faço um roteiro, né? Eu marco no livro, mas tem gente que gosta de escrever, fazer um roteiro. Todos vocês já estão com um livro aí de filosofia na mão. E além do livro de filosofia, quem vai usar marcador de texto, né, o papel para fazer as anotações, como eu faço também, tendo um roteiro para a aula. O livro diz, e ninguém duvida disso, que Kant foi um dos maiores filósofos que a humanidade já produziu, né? O alemão Kant. Aliás, diga-se de passagem, depois de Kant, a história da filosofia nos deu grandes pensadores no campo da filosofia. Você vai ter, depois de Kant, Hegel, também alemão, só vou citar alemães. Você vai ter, por exemplo, Schopenhauer, você vai ter Karl Marx e Friedrich Engels, você vai ter Nietzsche, final do século XIX, finalzinho do século XIX, você vai ter Martin Heidegger e, como o nome do outro menino, meu Deus do céu, Russell, Edmund Russell. No campo da filosofia ligada à epistemologia, à ciência, Karl Popper. Na verdade, Karl Popper era austríaco, mas falava alemão. Então, tá vendo? A partir de Kant, a Alemanha deu gênios, pensadores brilhantes. E olha que eu não citei todos, não é? A gente ainda pode ampliar isso daí. Por que Kant é importante? Porque Kant é daqueles camaradas que resolve um problema que se arrastava há séculos dentro da filosofia, que era o problema do conhecimento. Você está lembrado, não é, que vários filósofos investigavam para dizer como é que se dá o conhecimento. Como é que o homem conhece as coisas da realidade? Como é que eu sei que cadeira é cadeira, boneca é boneca, bola é bola? Como é que eu sei que todos os homens são mortais? Como é que eu sei que o triângulo é uma figura geométrica formada por 4 linhas que se encontram e que o interior formado por essas 4 linhas, não é, corresponde a um ângulo, a soma de 3 ângulos que resulta em 180 graus? Como é que eu sei que um triângulo retângulo tem sempre um ângulo reto de 90 graus? Né? Como é que eu sei que a parte é menor do que o todo? Como é que a gente conhece isso? Como é que a gente sabe que as coisas são o que são? Havia várias respostas para isso, né? Os filósofos idealistas diziam que o conhecimento se dava, e os
racionalistas de uma maneira geral também, conhecimento se dava quando o homem, não é, através dos sentidos, trazia para dentro do cérebro essas impressões sensoriais. E um processo chamado abstração fazia com que a percepção sensorial se transformasse em ideias. Já os empiristas diziam que todo conhecimento nasce exclusivamente da percepção sensorial. John Locke, não é, dizia que o nosso cérebro era uma tábula rasa, um quadro em branco. E as sensações, as percepções sensoriais iam se juntando e se organizando até que nós formávamos as ideias. David Hume dizia que o conhecimento nascia do hábito, da repetição, de se perceber pelos sentidos os fenômenos. Né? De tanto a gente ver que se eu soltar uma coisa, qualquer que seja ela, e ela cai, ela sempre cairá. Né? Hume dizia, não, sempre cairá não. Ela tem caído, né, desde que o mundo é mundo. Mas pode haver um momento em que isso não vai acontecer. A ideia de causa e efeito, né, é uma lei, do ponto de vista filosófico, completamente equivocada. Os fenômenos não acontecem, não é, sempre da mesma forma. Mas eles acontecem. E a gente, ao perceber nos sentidos, terminamos criando leis, regras que pensamos ser universais, mas elas não são. Né? Veja que o problema sobre o conhecimento continuava confuso. É Kant que vai bater o martelo, pá, e vai criar uma teoria para explicar como se dá o conhecimento. O livro dá umas informações biográficas sobre Kant. Né? Diz que Kant era um camarada, e foi realmente, que nunca saiu da sua cidade, Königsberg. Naquela época, a cidade pertencia à Prússia. Por isso que Kant é chamado de pensador alemão, e inclusive porque escrevia em alemão. Mas hoje a cidade está na Polônia, né? Na parte da Prússia que hoje é a Polônia. Kant era um camarada que, portanto, nunca saiu da sua cidade. Não foi um camarada que viajou como outros filósofos, como, por exemplo, Voltaire, que andou pelo mundo. Né? Visitou a França, foi até a Rússia, né? Passou pela Prússia. Né? Era um camarada viajado. Muitos outros pensadores, filósofos também foram homens que fizeram viagens. Kant sempre ficou na sua própria terra, na sua cidade. Começou a vida como professor de aulas particulares e resolveu, né, ser aluno do curso de filosofia e depois professor da universidade da cidade dele, que era a cidade de Königsberg. Né? Submeteu-se a um concurso, né, um vestibular, disputando a cadeira de lógica e metafísica, a disciplina para ensinar. Foi aprovado, né, e concluindo, né, com um trabalho, que foi o trabalho dele, da licenciatura que ele ampliou, desenvolveu, e foi considerado apto para ser professor da universidade. Pronto. Foi professor até morrer. Camarada extremamente metódico. Da sua casa até a universidade, ele sempre ia pelo mesmo caminho, pelo mesmo lado da calçada. Ora, os hábitos de Kant eram tão precisos, tão metódicos, que se dizia, tinha gente que acertava o relógio, né, pela passagem de Kant. Você sabia que horas eram, né, se Kant estava indo para a universidade, voltando da universidade para almoçar, voltando do almoço para lá. Disse que Kant também tinha uma memória fabulosa, né, num diálogo com um colega da faculdade, né, eles conversando, e o colega perguntou: Kant, qual seria o alimento mais simples e mais saboroso? Aí Kant respondeu: o ovo. Bom, a conversa foi interrompida. Um ano depois, por brincadeira, esse professor, amigo de Kant, quando o encontrou: tudo bem, Kant? Parou e perguntou: com que? Aí Kant respondeu: com sal.
um ano depois, ovo com sal. Provavelmente parte dessas histórias, né, lendárias, né, humorísticas sobre Kant, talvez não seja verdade, mas que é verdade que ele foi um camarada extremamente metódico, né, naquilo que fazia, isso ele foi. E tudo que escreveu, escreveu com o máximo de cuidado para não errar, não falhar. É claro que Kant, mais jovem, tinha ideias que, mais velho, ele modificou. Que coisa boa, não é? A gente vai evoluindo, vai ficando mais velho e, ao invés de ficar apegado às ideias antigas, você percebe que essas ideias não são boas e que a gente precisa mudar, né? Sempre é tempo de mudar. Olha que coisa boa. A filosofia nos mostra, não é, que a idade não pode ser um empecilho para você mudar de ideia, de raciocínio, né, e ter uma maneira nova de ver o mundo e não acreditar que nós estamos vivendo, né, o mundo desses jovens de hoje é uma desgraça. Bons tempos eram a minha época, lá atrás sim é que o mundo era melhor. A filosofia nos mostra que as coisas não são assim, né? A história também nos mostra que as coisas não são assim, né? Que cada tempo tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins. Mas sempre diz a filosofia, o melhor tempo é o tempo que vivemos agora. É esse tempo que a gente pode mudar, transformar. E continua, não é, o pensamento filosófico. O passado já aconteceu, não tem como modificar. O futuro ainda não existe, não tem como mexer nele. Eu só posso mexer no tempo presente. Porque mexendo aqui e fazendo alguma coisa boa, eu vou colher frutos no futuro. Então, mexendo no presente, eu tenho chances de ter um futuro melhor. Agora, viver lembrando o passado e dizendo que foi lá, foi bom, e o que existe de ruim aqui não tem jeito, aí não há futuro. Mas deixemos essas elocubrações, não é? Filosóficas, e vamos voltar a Kant. O que é que faz esse homem de ser importante? Primeiro, Kant mudou sua forma de pensar quando ele leu Rousseau e quando ele leu David Hume. Rousseau, pela maneira como Rousseau entendia a formação da sociedade, o mundo político. E David Hume, com a sua teoria sobre o conhecimento. Kant desenvolveu uma verdadeira revolução filosófica, né? Por isso, não é, o pensamento de Kant é também chamado de revolução copernicana na filosofia. Da mesma forma que Copérnico, né, com sua teoria sobre a Terra não é o centro do universo, Copérnico destruiu a forma antiga de se pensar em astronomia, Kant destruiu a forma antiga de se pensar em filosofia na parte de gnoseologia, a teoria do conhecimento. Portanto, Kant faz uma revolução na maneira de entender como é que os homens conhecem a realidade. Foi professor da Universidade de Lógica e Metafísica e foi, não é, isso aos 46 anos, ele passou no concurso em 1770, não é, com a tese, né, a dissertação de 1770, onde ele mostra as preocupações com os limites do conhecimento humano sobre as coisas da realidade. Então ele já estava, né, montando as ideias. 17 anos depois, em 1782, ele publica a sua obra mais importante, que é a Crítica da Razão Pura. Kant faz uma crítica ao iluminismo. Ele diz que o iluminismo é uma época de esclarecimento, em que se fala em mudança, em que se fala, não é, do peso da razão. Mas ele diz que é uma época de esclarecimento, não é? Mas não há esclarecimento nessa época. Ou seja,
essa mudança de querer usar a razão não chega para todos. As pessoas continuam presas a raciocínios errados, a raciocínios toscos, a ideias ultrapassadas. Ou seja, para Kant o iluminismo não iluminou. Deveria ter iluminado, mas não iluminou. Terminou chegando a meia dúzia de pessoas, a intelectuais, mas não se estendeu a toda a população, a todos os homens. Kant tem razão, mas Kant podia ter dado uma resposta a isso, porque não existe uma educação pública. Tem que haver escolas para todos, para que todas as pessoas aprendam a pensar. Né? É verdade que Kant diz que não se podia ensinar filosofia, mas se podia ensinar as pessoas a pensarem, a raciocinar de maneira crítica, a duvidar, a escapar da menoridade, como ele chamava. Né? Menoridade era a incapacidade que uma pessoa tem de pensar por si mesma, né? De entender como funciona a realidade. Ele precisa sempre que alguém explique para ele. Mas vamos lá. Para isso, Kant tem como é que a gente diz? Uma solução. E ele cria uma frase que ainda hoje serve, né? Sapere aude. Ouse saber. Saia do conforto da sua preguiça, da sua cadeira, não é? Tire a bunda da poltrona, se levante e comece a pensar. Pegue um livro, assista boas aulas, arranje pessoas inteligentes para conviver, leia bons livros, veja bons filmes, vá a boas peças de teatro, ouça boas músicas, refine o seu gosto. Aí sim, você sai da menoridade, a incapacidade de pensar, e chega à maioridade intelectual. Não é? Maioridade intelectual é aprofundar o conhecimento e abandonar as velhas ideias. Você então adquire autonomia. Auto, a si próprio. Onomas, regras. Você cria suas próprias regras, sua maneira de pensar e de interpretar o mundo, que obviamente pode ser criada a partir de boas leituras. Não significa que é necessariamente uma ideia nova, mas uma ideia boa, uma ideia em que você acredite. Menoridade intelectual é continuar acreditando em velhas ideias e recusar o pensamento crítico. A maneira diferente de pôr em dúvida, olha aí Descartes, de pôr em dúvida os velhos pensamentos. É a heteronomia. Hetero é o desigual, o diferente. Heteronomia intelectual é que você precisa de um outro diferente de você para pensar por você. Que é isso, homem? Agora, atenção, pensar por nós próprios não significa você dizer, não vou ler mais nada, eu não quero ser influenciado por ninguém, eu quero desenvolver minhas próprias ideias. Não, minha gente, por favor. Ideias novas só surgem a partir de outras ideias. Eu preciso ler. Ouse saber. E para saber, a sabedoria não nasce, não brota do meu cérebro, se dentro desse cérebro não tem nada. Eu preciso encher o meu cérebro de ideias para eu criar as minhas próprias ideias. Muito bem. A autonomia da razão, ou seja, a maioridade da razão, precisa de uma coisa chamada liberdade de expressão. E aí Kant faz uma diferença entre a liberdade de expressão pública e a liberdade de expressão privada. São coisas importantes. Né? A liberdade de expressão pública exige responsabilidade de quem fala, de quem vai dizer. Não é isso? A gente tem assistido muita gente aí, não é? Reclamando que no Brasil, não é? O Supremo Tribunal Federal não está permitindo a liberdade de expressão. Aí todo mundo se acha no direito de dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal são bandidos,
são ladrões, são cafajestes, mereciam ser presos, mereciam ser espancados. Isso não é liberdade de expressão. Segundo Kant, a liberdade de expressão, a autonomia racional, quando ela é pública, ela tem que ser embasada em fatos concretos. Ela tem que ser, essa liberdade de expressão, ela tem que ser comprovada. Tem que haver provas daquilo que você está dizendo é verdade. Então, quando eu chamo alguém publicamente de ladrão, e esse alguém tem uma função pública, eu tenho que provar que ele é ladrão. Se não, diz Kant, e os juristas confirmam, você está lançando uma calúnia, uma injúria ou uma difamação contra uma pessoa. E isso é crime. E isso é crime previsto na lei. E Kant deixou isso bem claro. Até então não existia essa diferença. Agora Kant diz, a liberdade de expressão no privado é outra coisa. Na minha casa, com os meus familiares, eu posso dizer que fulano do Supremo Tribunal Federal é um cafajeste, caba safado, sem vergonha, bandido. Não. Então, há que se distinguir a opinião privada do raciocínio público. Quando eu vou a público emitir uma argumentação, né? Dizer algo de alguém, qualificar uma pessoa publicamente, eu tenho que ter provas do que eu estou dizendo. Senão, eu estou cometendo um crime. A liberdade de expressão, portanto, se distingue. A liberdade de expressão pública, que tem que ter provas, comprovação. Ela tem que ser dita com responsabilidade. E a liberdade de expressão privada, que eu posso comentar. Então, se eu escrevo que fulano é bandido, coloco nas redes sociais e aquilo chega a um amontoado de pessoas, eu transformei uma opinião particular, sobre a qual eu não tenho provas e não posso, não é, mostrar que é verdadeira, tornei público algo que eu não consigo provar. Então isso é crime. Entenda isso. Não é? Não bate boca com uma pessoa de quem você não gosta e chegar às tapas e brigou. Você pode dizer um monte de coisa e depois dizer que no calor da luta, do bate-boca, aí chegou aquilo. Pronto. Agora, quando você transforma aquilo publicamente, aí você vai para o seu zap, para o seu grupo de amigos, aí diz, fulano que a gente pensava que é amigo é um cafajeste, caba safado, mentiroso, aí você fez uns prints de alguma coisa que ele disse, aí você pá, coloca ali, aí torna público. Isso é bandalheira, não é liberdade de expressão. Se você não prova, você está cometendo um crime. Aí se você prova, meu amigo, pronto, aí não tem para onde ir. Paciência. Entendido? Vê como Kant é importante quando ele define esses limites. Responsabilidade. A obra filosófica de Kant. Como todo ser humano, Kant teve um período que é o chamado pré-crítico, antes de ele fazer a grande revolução. Um período intermediário, que é quando ele está fazendo a passagem, e um período crítico, que é o mais importante que nos interessa. O período pré-crítico é quando Kant ainda sofre influência de Descartes, Hume, Leibniz no campo da filosofia e do conhecimento, e no campo da ciência, influência de Galileu e de Newton. A gente percebe isso, né, nos primeiros escritos dele, não é? Frequentemente esses autores são citados, ou então ideias desses autores estão presentes nos escritos de Kant. O momento de passagem, em que ele vai separar, né, o período pré-crítico do período crítico, foi o trabalho que ele apresentou para ser professor. Quando a gente vai ser professor,
A gente tem que apresentar um projeto de dissertação ou um projeto de tese. E quando a gente conclui o curso de mestrado ou doutorado, a gente tem que fazer um trabalho escrito. Para o mestrado, esse trabalho se chama dissertação. Para um doutorado, se chama tese. Esse trabalho vai ser examinado por outros professores, você vai ser arguído oralmente, não é só o texto escrito, você vai para uma banca que vai fazer perguntas a você sobre aquele trabalho, e se você tiver nota 7 ou maior que 7, você será aprovado. Logicamente, se existem vários candidatos, quem tiver a nota maior será aprovado no concurso de professor. Não é isso? Pois bem, isso existia na época de Kant. Hoje também com algumas modificações. O trabalho de Kant para ser professor da Universidade de Königsberg foi a dissertação. Ele era mestre em filosofia. E na dissertação você já vê Kant discutindo, debatendo ideias de outros filósofos. E ele já mostra que as ideias de David Hume, apesar de parecerem bem fundamentadas, as ideias de Descartes parecem ser bem fundamentadas, aquela história da dúvida metódica, há falhas naqueles raciocínios. Ou seja, tanto os racionalistas quanto os empiristas não conseguiram solucionar o problema do conhecimento. Kant não diz que vai resolver, mas ele já dá uns caminhos na crítica que faz aos racionalistas e aos empiristas. Nessas críticas ele já está mostrando que caminho ele vai tomar. Pois bem, anos depois, 17 anos depois, ele escreve a sua obra mais importante, que é a Crítica da Razão Pura, que é o livro sobre a teoria do conhecimento. Nesse livro, Kant começa criticando o pensamento metafísico. Ele diz que a metafísica, e lógico, ele era professor de metafísica, não é? Lógica e metafísica. Ele diz que a metafísica é uma parte da filosofia que tenta conhecer entes abstratos, coisas que não passam pela percepção sensorial. Então, a metafísica, naquela época e ainda hoje, fala sobre questões de imortalidade da alma, existência de Deus, né? Ideias abstratas sobre justiça, liberdade, democracia. Kant diz que essas ideias podem ser discutidas, mas elas não podem ser jamais compreendidas, porque falta-nos a capacidade de perceber fisicamente, perceber através dos sentidos, o que diabo é finalmente liberdade. O que danado é efetivamente. É claro que Kant diz que é preciso haver liberdade de expressão, mas quem vai determinar o que é liberdade são os códigos de leis. Então eles vão definir o que é liberdade. A filosofia pode pensar sobre isso, mas definir filosoficamente, você não pode dizer o que é liberdade, o que é justiça, o que é democracia, o que é alma, o que é Deus. São ideias que você tenta compreender, mas Kant diz que jamais poderá haver um conhecimento filosófico seguro sobre essas coisas. Muito bem, para Kant, esses conhecimentos metafísicos são meras abstrações e são impossíveis de se conhecer racionalmente. Você pode investigar, pensar sobre, mas conhecer não dá. Para Kant é necessário criticar a razão. E por que criticar a razão? Para poder definir as possibilidades, os limites e o alcance do conhecimento. O nosso conhecimento não é total e completo sobre as coisas. O que é o conhecimento? É o saber das coisas que existem e que podem ser conhecidas por nossa razão. A gente não pode conhecer tudo.
A gente pode conhecer o que a nossa razão pode conhecer, ou seja, dentro dos limites. Além desses limites, nada. Se o conhecimento é apenas o saber, e isso já é muito e já é bom, conhecemos, na verdade, os fenômenos. O que são fenômenos? São as coisas que existem e que se apresentam diante de nós através da percepção sensorial. Pronto. Quando eu vejo uma bola, eu estou vendo um fenômeno. Tudo que existe são fenômenos. O que são fenômenos? São coisas que se apresentam diante da nossa percepção sensorial e que desafiam a nossa percepção sensorial a conhecer. Pronto. São fenômenos filtrados pela nossa razão, pelo nosso cérebro, no tempo e no espaço. Quando foi que eu vi uma bola pela primeira vez? Quando eu verei uma bola outra vez? E no espaço? A bola estava no chão, a bola estava no ar, para cair da cesta do basquete, a bola tinha sido sacudida, não é, por um arremesso no voleibol, era uma bola de golfe, era uma bola de tênis de mesa. Que bola era essa? E transformadas esses fenômenos em ideias pelas categorias do tempo e do espaço, pelas categorias do entendimento humano. Aí o que é que vai acontecer? A partir de olhar para os fenômenos, nascem os juízos. Ou seja, como a gente vai conhecer. A primeira forma de conhecimento, Kant chamava de juízo a priori. É aquele conhecimento que independe da percepção sensorial. Por exemplo, o conhecimento matemático. Eu não preciso ver os números para usar os números. Eu não preciso sentir o cheiro dos números, a cor de um número, para poder usar os números. O conhecimento aritmético é assim. A equação, não é? O conhecimento algébrico, eu não preciso ver. Não é? O A andando com a potência de 2, andando em busca de um sinal de mais, para se juntar um B com uma potência 2 e um sinal de igual a B. Não existe isso. Né? O conhecimento matemático, aritmético, geométrico são conhecimentos, são juízos a priori. É um conhecimento que independe da percepção. E qual é o conhecimento que depende da percepção? É o chamado juízo a posteriori. A posteriori, a posterior, posterior depois. É o conhecimento que depende da percepção sensorial. Então, o juízo analítico ou tautológico é aquele conhecimento no qual aquilo que a gente está vendo tem uma qualidade. E essa qualidade só pode pertencer àquilo que a gente está vendo ou conhece. Vou dar um exemplo. É o conhecimento evidente que se obtém sem a indução, sem a experiência. Quando eu digo todos os corpos têm massa e extensão, eu estou dizendo que as coisas têm, digamos, peso e tamanho. Eu não preciso sair buscando todos os corpos que existem na Terra para que isso seja verdadeiro. Eu não preciso pesar, eu não preciso medir todos os corpos. Isso é uma evidência. É um juízo, portanto, analítico ou tautológico. Todo homem é mortal. Eu não preciso, vou atirar em você para saber se você morre. Pá! Vou atirar em você também. Pá! Para ver se você morre. A expressão é um juízo analítico ou tautológico, quer dizer, o sujeito é igual ao predicado. Juízo sintético é o juízo que para ser pode ser aceito. Mas para você confirmar que ele é verdadeiro, você tem que ver, você tem que pegar, você tem que sentir. Quando eu digo a cadeira da minha escola, quando eu fiz o ensino médio, era de madeira. Você pode acreditar nisso. Mas seria bom que você pudesse ir ao meu colégio, no ensino médio, para confirmar. Porque eu posso estar mentindo. A cadeira pode ser de metal. Não é? Podia não ser uma cadeira, não, uma banca de estudante. Podia ser um tamborete. E essa escola minha do ensino médio era uma escola rural.
A gente levava o tamborete, ficava embaixo de uma árvore na sombra, o professor pendurava o quadro negro, não é? No tronco da árvore, e na verdade não existia banca de estudante, nem escola, tá vendo? Então existem juízos, o juízo sintético é aquele conhecimento que você pode tomar como verdadeiro, mas sempre é bom você ter a prova de que ele é verdadeiro. Ora, dessa ideia de juízo a priori, juízo a posteriori, juízo analítico e juízo sintético, a gente pode misturar as coisas. Por exemplo, todo juízo analítico é um juízo a priori. Por quê? Porque o juízo analítico independe da experiência. O juízo, o conhecimento a priori também depende da experiência. Então, segue-se que todo juízo analítico é sempre a priori. Todo juízo sintético, que depende da experiência, é a posteriori, porque o conhecimento a posteriori depende da experiência. Tá. Aí vem uma pergunta que Kant vai fazer. Juízos sintéticos, aqueles que dependem da percepção sensorial, podem ser a priori, ou seja, independe da percepção. Pode existir esse juízo desse tipo. Kant diz que eles são possíveis na matemática e na física. 2 mais 2, 4. Eu não preciso ter a experiência. Mas se eu pegar 2 laranjas com mais 2 laranjas, eu verei 4 laranjas. Agora, não há sentido num juízo analítico que não precisa de experiência ser a posteriori, com experiência. Aí é uma contradição. E Kant diz que a metafísica pode apenas pensar nas coisas, mas não pode formular juízos. Não existe a possibilidade, não é, da metafísica conhecer Deus, nem a priori, nem a posteriori. Nem a priori, porque eu não posso, não é, dizer que a existência de Deus é evidente em si mesma. Nem posso dizer, vamos fazer experiência, vamos pegar um pedacinho de Deus e levar para o laboratório. Também não tem sentido. A metafísica, portanto, para Kant, foi detonada, né? Porque ela é uma coisa importante para eu pensar sobre coisas. Pensar sobre, mas jamais posso conhecer com certeza. Como se dá o conhecimento, por fim? Explicando para fechar. O fenômeno, que é a realidade que a gente quer conhecer, que a gente quer ver, entender, se apresenta diante da nossa percepção sensorial. Cores, cheiros, sons, gostos, temperatura, aspereza. Pronto. Através da percepção sensorial, aquilo vai entrar no meu cérebro. E aí o nosso cérebro começa a organizar essas informações através de critérios que o cérebro humano tem dentro de si. O tempo, o espaço, as relações. Relações é qual é a relação que essa bola tem com um esporte. O formato da bola pode já me dizer a que esporte ela pertence, o tamanho daquela bola. Tá vendo? Então o nosso cérebro tem categorias para organizar as percepções. Então, nem os racionalistas só com a abstração, nem os empiristas só com a experiência. O conhecimento se dá simultaneamente com ambas as coisas. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.